Pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui um discurso do Eduardo Girão. Se você não conhece o Eduardo Girão, ele é um dos mais destacados senadores que nós temos atualmente, né? Um senador de direita, um senador que vem defendendo a pauta de direita com muito destaque lá no Senado. E ele fez recentemente um discurso mostrando a hipocrisia do Hugo Mota, que ao assumir a presidência da Câmara dos Deputados, né, ele fez uma fala dizendo que seria favorável à anistia, né? Fez uma entrevista dizendo que não havia tido golpe e que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro não passavam de baderneiros. Porém, depois de um sinistro jantar que houve na casa do ministro Alexandre de Moraes, onde várias autoridades foram convidadas a participar, inclusive o Hugo Mota, depois desse jantar e depois de Alexandre de Moraes ter trazido de volta uma ação contra a família, contra o pai do Hugo Mota, o Hugo Mota mudou completamente o discurso. A gente não sabe o que rolou lá no jantar, mas com certeza aconteceu alguma coisa que fez com que o Hugo Mota mudasse completamente o seu discurso e ficasse contra a anistia, né? Começasse a dizer que não vai pautar no Congresso a anistia, não vai deixar que esse processo vá para frente. Então, passou a ficar do lado de lá, né? Do lado do Lula, do lado do STF. E então, por conta disso, o Eduardo Girão fez um discurso bastante contundente, aí, mostrando toda essa hipocrisia do Hugo Mota. Vamos assistir junto a esse discurso, pessoal. Mas antes eu gostaria de te pedir para você não esquecer de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também fazer um comentário aí. Você gosta da atuação do Eduardo Girão? Ele é do Partido Novo. Se você gosta, deixa o seu comentário aí. Se você não gosta, também pode deixar o seu comentário. Beleza? Então vamos assistir junto ao vídeo do discurso do Girão. A quem serve o presidente da Câmara, Hugo Mota? Essa é a pergunta do milhão. Logo depois de sua eleição à presidência da Câmara, Hugo Mota se manifestou de forma muito lúcida e sensata a respeito das manifestações do dia 8 de janeiro, negando narrativas golpistas, mais ou menos como fez o ministro do governo Lula da Defesa, dizendo que não houve golpe, que não tem elementos para isso, o que todo mundo já percebeu, a não ser quem quer insistir numa narrativa por interesses políticos ou de vingança sobre quem pensa diferente sobre seus adversários. Mas além de ele não enxergar nenhum dos elementos, Hugo Mota, naquele momento, necessários para um golpe de Estado, ele realçou, ele foi além, realçou a brutal injustiça de uma senhora que apenas esteve próxima às invasões sem ter quebrado nada. Aliás, a maioria foi assim. Até porque as imagens foram negadas, não tem individualização. Joga todo mundo dentro da rede e mão pesada neles. As imagens sumiram, né? O Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, sumiu com todas as imagens, né? Só algumas câmeras que foram liberadas ali para que passasse para o pessoal, né, para serem investigadas, mas o resto das imagens, tem centenas de câmeras, no Congresso Nacional, ali na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, no STF, centenas de câmeras existem por ali, e sumiu misteriosamente o ministro Flávio Dino, perdeu todas as imagens. É fantástico, né? Como as coisas são no Brasil. É esse o espírito de revanche do Brasil hoje. Então, essa senhora pegou 17 anos de prisão. Agora, faz uma nova declaração, o presidente Hugo Mota, completamente contraditória com a anterior. Olha o que ele disse agora. Caso o PL da anistia não seja conduzido com responsabilidade, haverá risco de aumentar a crise institucional. Abro aspas de novo. O tema deve ser tratado com sensibilidade e seriedade,
porque pode gerar novos atritos entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha as platitudes que ele usa. Por fim, fala que podem ser discutidos eventuais excessos nas condenações e que espera contribuir para a pacificação nacional. A primeira Uma pergunta que já me veio na cabeça, né? Por que ele está com tanto medo, assim, né? Desses atritos com o STF, né? Entre os poderes. Ora, é normal que se tenha atrito de vez em quando. Se um poder está usurpando o outro, é normal que se tenha atrito. E é o que vem acontecendo no Brasil. Pergunta que precisa ser respondida é sobre o que aconteceu nesse período para justificar tamanha mudança do presidente Hugo Mota nas suas falas. Vamos lá, tem algumas teorias. Aconteceu um estranho jantar no dia 18 de março na casa de Alexandre de Moraes, um ministro carrasco, que vem perseguindo as pessoas, censurando os brasileiros, inclusive parlamentares, com esse inquérito que completou 6 anos agora, em março, inquérito vergonhoso que rasga a nossa Constituição. Além do Alexandre de Moraes, que recebeu as pessoas, olha só quem estava nessa cerimônia, nessa festa em casa. Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e 7 dos 11 ministros do Supremo. Esse é o Brasil. Só faltou o presidente Lula, que acho que não foi porque sabia que ia pegar muito mal, né? Da separação entre os poderes inexistentes. Esse é o Brasil. A gente precisa entender para ver, talvez, a mudança de discurso do Hugo Mota sobre a anistia. E é justamente um jantar desse tipo, com aparência de mera confraternização, que ajuda a explicar o nível de interferência e de ação política de magistrados que deveriam se ater exclusivamente à sua responsabilidade, aos autos, como guardiões da Constituição, preservando a independência e autonomia entre os poderes da República. Como Hugo Mota encerrou sua declaração, destacando a necessidade de pacificação do país, é sempre bom lembrar que os 21 anos da longa ditadura militar só foram encerrados depois que o Congresso Nacional aprovou, em 1979, a anistia ampla, geral e irrestrita. Se há necessidade de pacificação, não há coisa melhor a se fazer do que promover a anistia para essas pessoas, esses bandalheiros aí que fizeram aquela bagunça lá no Congresso, lá na Praça dos Três Poderes, né? Então é óbvio, tá cheio de gente lá que está sendo julgado de uma forma completamente desproporcional, e a melhor coisa que se faria para que houvesse, né, uma melhora no ambiente político no Brasil seria a anistia. Objetivo alcançado da pacificação. Foram perdoados todos os crimes, incluindo assalto a banco, sequestro de embaixador e todos que pegaram armas. Inclusive, alguns desses deram entrevistas dizendo que a estratégia era fazer um golpe para a ditadura do proletariado. Olha que loucura o que a gente está vendo aqui. Mas quando muda de camisa, quando muda de ideologia, aí querem acabar, dizimar essas pessoas. 2 pesos e 2 medidas, né? O pessoal de esquerda é sempre assim. Quando é pro lado de lá, tudo é permitido, tudo é uma maravilha. Mas quando é pro lado de cá, aí tem que ser preso, tem que ser condenado, é aquela coisa. Hugo Mota falou muito em sensibilidade e responsabilidade, mas destacou que via riscos de aumentar a crise institucional. Olha só que a fala dele, aumentar a crise institucional. Ora, essa crise está consolidada, senhor presidente Mota. A ditadura da toga tem sistematicamente invadido a competência desse poder legislativo, que está omisso, dia sim, dia não, invade, humilha esse Senado Federal e esse Congresso Nacional. Eu poderia citar inúmeros casos, mas o tempo não me permite. Então vou destacar apenas alguns deles. O Congresso Nacional, cumprindo com seus deveres, aprovou praticamente por unanimidade, depois de anos de estudos e debates em 2006, durante o primeiro governo Lula, a Lei sobre Drogas do Brasil. Em 2019, já no governo Bolsonaro, foi revisado e mantido todos os artigos, ou seja, tolerância zero às drogas. Mas o STF, sempre ele, declarou o artigo 28 inconstitucional.
um dos mais importantes, porque restringe o consumo de drogas ao definir penas alternativas aos usuários, como serviços comunitários e participação em cursos educativos sobre o efeito do uso de drogas. Felizmente, nesse ano passado, o Senado reagiu imediatamente e aprovou em abril de 2024 a PEC 45 por 52 votos a 9, resgatando o princípio dessa tolerância zero ao tráfico, garantido pela lei vigente. Mas adivinha onde é que está hoje parado essa PEC? Lá na Câmara dos Deputados. Na mesa de quem? De Hugo Mota. Com isso, prevalece a vontade do Todo-Poderoso, da Corte Suprema desse país. E a violência causada pelo crime organizado só faz aumentar, destruindo vidas e famílias inteiras sendo devastadas. Então, crise institucional? Com a sua omissão, senhor Mota, de não colocar para votar algo que o Senado já votou, só aumenta porque pende para um lado do STF. O STF quer proteger a bandidagem, né? O Flávio Dino foi pego entrando lá na favela do Rio de Janeiro, onde predomina o tráfico de drogas, né? Subiu lá na favela e não aconteceu nada, né? Enquanto ele era ministro da Justiça, né? Ele entrou lá como se estivesse entrando aí em qualquer outro lugar. Um lugar que as pessoas morrem de medo de entrar e, no entanto, o Flávio Dino chegou lá e entrou. Esse é o governo Lula, né? Não precisa falar mais nada, né? Porque o senhor não cumpre seu trabalho. Assim como também o fim do famigerado foro privilegiado, que é a proteção da impunidade no Brasil, da corrupção. O Senado já fez a sua parte, está parado na sua mesa, senhor Mota. Que crise institucional? Crise institucional para nós. Uma humilhação institucional. Que o senhor tinha o dever, junto com o presidente dessa casa, de resgatar a hombridade desse Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Porque tem um poder que esmaga os demais poderes, vergonhosamente, no nosso país. Por isso, senhor presidente, mais do que nunca é preciso resgatar nossa autonomia do Congresso Nacional perante os demais poderes, pautando e votando a lei da anistia, a única que vai reconciliar esse país que está despedaçado, com pessoas sendo injustiçadas, e o brasileiro já está comovido, já percebeu a maldade, a crueldade que estão fazendo com alguns brasileiros. Inclusive o STF já está dizendo aí, alguns ministros já estão falando que se passar essa lei da anistia, eles podem torná-la inconstitucional, né? Apenas com uma canetada ali de algum ministro, eles podem dizer que a lei é inconstitucional, ou deixar o negócio parado ali, pôr para julgamento e segurar o processo para que não ande e a lei não se torna vigente. Que nunca tiveram passagem nenhuma pela polícia. Pouquíssimos se envolveram na depredação. Esses que se envolveram têm que pagar, mas de acordo com o que preconiza a lei do Brasil, e não essas invenções que estão sendo feitas para massacrar brasileiros porque são de direita, são conservadores nesse país. É um pouco do que fizeram, guardando as devidas proporções, senhor presidente, fizeram com os cristãos 2000 anos atrás. Pela nossa fé, pela fé dos cristãos, eram jogados nas arenas dos leões para serem estraçalhados pelos leões, pelas feras naquela época, especialmente em Roma. E agora estão fazendo isso, caçando os cristãos que querem defender a vida, a família, a pátria. Quem errou, senador Plínio Valente, tem que pagar, de acordo com a lei, mas a maioria não depredou. E a gente sabe disso. Sabe disso, os relatos estão aí, não tem imagens comprovando a individualização de cada um. Copiaram e colaram e jogaram lá sem defesa ao contraditório, sem defesa nenhuma. Nem ser julgados no STF eles não deveriam ser, porque não tem foro privilegiado, né? São pessoas comuns, deveriam ser julgados em primeira instância por um juiz de primeira instância. Isso já é um ato anticonstitucional, a Constituição dita isso, né? Que uma pessoa normal seja julgada por um juiz de primeira instância. Então o STF já está jogando no lixo a Constituição quando faz esse processo dessa forma.
Encerrar, a maioria dos presos políticos nada fez. Apenas estavam próximos aos acontecimentos, portando muitas vezes uma bandeira do Brasil, uma Bíblia e o batom, o símbolo hoje nacional desse massacre, desse golpe fictício que estão falando. São tratados essas pessoas como perigosos golpistas, terroristas, com penas que chegam a 17 anos de prisão. Onde é que nós estamos? Acorda, Brasil! Poderia ser um de você que está nos ouvindo, o que está acontecendo. Já morreu um na prisão, que foi o Clériston Pereira da Silva. Outros estão acabados, seus negócios, acabou tudo. No último minuto que me falta, senhor presidente, se o senhor puder me dar essa tolerância. Senador Eduardo Girão. Claro. Eu queria fazer uma parte muito rápida, a sua fala, porque sempre é muito oportuna, mas dizer também que, olha, eu tenho dito que está faltando Deus no coração de muita gente no Brasil, principalmente dos julgadores. E eu falo, eu me arrepio mesmo, porque precisa ter essa sensibilidade acima de tudo, quando você vai tratar da vida das pessoas, né? E o que a gente tem percebido, né, o Supremo, talvez até na insensatez momentânea, em não olhar uma dosimetria necessária, porque não se pode comparar, né, alguém que apenas usou como arma um batom para replicar uma frase feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E apenas isso. E esse batom que ali pode ser retirado, foi retirado apenas com sabão e água no outro dia, e essa senhora ter uma pena de 14 anos. Então, portanto, nós temos que rever, e acho que esse pronunciamento de Vossa Excelência, a manifestação que tivemos ontem em São Paulo, demonstra que a população está inquieta, que a população não aceita, e nós não podemos levar esse país à divisão. Nós precisamos procurar, acima de tudo, um país uno, um país integrado no desenvolvimento, para criar oportunidade para todos os brasileiros. E, acima de tudo, o pronunciamento de Vossa Excelência chama essa atenção, principalmente de humanismo nesse país. É preciso isso. É preciso fé, é preciso Deus acima de tudo, mas é preciso a sensibilidade de nós, seres humanos, principalmente os julgadores. Perfeito, senhor presidente. Eu peço que esse aparte do senador Wellington Fagundes seja recebido, incluído dentro do meu pronunciamento. Muito sensato. E eu, para encerrar nesse minuto que me falta, eu quero dizer o seguinte: o senhor foi preciso. Está faltando humanidade. Não é uma questão de ser de direita, de esquerda, contra governo, a favor de esquerda, a favor de governo. É uma questão de justiça. Então, e depende essa decisão histórica de nós. Não é do Poder Judiciário e muito menos do Executivo. Depende exclusivamente dos 513 deputados federais e 81 senadores, eleitos por mais de 100 milhões de eleitores para representar a sociedade. E só assim se poderá realmente alcançar a necessária pacificação do Brasil. É com anistia. Não podemos esperar. A maioria do povo brasileiro está conosco. Manifestações mostrando isso claramente. E aqui no Senado o sentimento é de aprovação. Então eu encerro com esse profundo pensamento deixado por Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz de 1984. Olha o que é que ele disse, senador Espiridião, a mim. Se você ficar neutro diante de uma injustiça, você fica do lado do opressor. Senador Cajuru. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós. Aí então, pessoal, o discurso do Eduardo Girão, né, criticando a atuação lá do Hugo Mota, que está dizendo que não vai pautar o processo da anistia. E então a gente vê que o STF está interferindo na atuação do Congresso Nacional, porque ficou bem evidente aí que após esse jantar que houve lá na casa do Xandão, onde estavam reunidos todas essas autoridades, incluindo o Hugo Mota, a postura do Hugo Mota mudou completamente. Antes ele estava favorável à votação da anistia e depois ele se tornou contrário e começou com essa lenga-lenga aí de dizer que não pode gerar atrito entre os poderes, biriri bororó, todo esse blá 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 dele aí, que na verdade é somente uma desculpa para não pautar a anistia, né?
A gente sabe que está havendo uma pressão muito forte por parte dos ministros do STF e também por alguns órgãos de mídia, aí como a Globo, né, que eles não aceitam de jeito nenhum que a anistia seja voltada, né? Eles morrem, na verdade, no fundo, o que eles estão morrendo de medo é que o Bolsonaro seja beneficiado com essa anistia. E aí a coisa complica para o lado deles, porque se o Bolsonaro for beneficiado, dificilmente o Bolsonaro perde a eleição para o Lula. Isso é o que está por trás de toda essa resistência ao processo da anistia, né? Eles morrem de medo que o Bolsonaro possa se tornar elegível novamente, e aí acabou a festa, né? Acabou para o Lula, acabou para todo esse povo aí. Então é isso, pessoal. O que parece que está acontecendo é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Eu espero sinceramente encontrar com você no próximo vídeo, mas para isso é preciso que você acione o sininho das notificações. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Deus proteja o nosso Brasil.